Olá, amigos do RDTV. Hoje, em nossos estúdios, nós recebemos o Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, vice-presidente da OAB de São Bernardo e especialista em Direito Processual Penal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, hoje nós vamos bater um papo sobre direito penal, principalmente pelo assunto que está aí na boca do povo, né? A questão do Lindenberg, do julgamento dele e do caso Eloá. Bom, a primeira pergunta, doutor, é a seguinte. Todo mundo considera que o Lindenberg ele já é culpado, que ele vai pegar prisão. É isso mesmo? Ele já é uma pessoa culpada? Ou a gente não pode antecipar esse assunto antes dele de ser sacramentado? Ainda que a opinião pública, que a sociedade, ou até que eventualmente os jurados, né, e depois a juíza que vai aplicar a pena, em tese já tenham, né, a decisão em suas mentes para a condenação, do ponto de vista jurídico legal, nós só poderemos considerá-lo culpado após sentença penal definitiva irrecorrível, ou seja, que não caiba mais recurso. Isso demora bastante, nós estamos ainda em primeira instância, essa pena, ela seja alta ou baixa, ela pode ser modificada nos nossos tribunais. Legal. A segunda questão, uma das táticas da defesa do Lindenberg é relacionar o crime dele à intenção de ter atirado. Bom, ele teria feito isso por susto, essa é uma das teses sustentadas pela defesa dele. Como é que o senhor vê essa tese? E aí, já emendando, isso é suficiente para inocentá-lo? É lógico que, do ponto de vista ético, o advogado ele não deve se imiscuir na questão da defesa da nossa colega, né? Só que é o tal negócio, é uma das teses realmente viáveis para a defesa, a questão relacionada à intenção. Porque não se pune o resultado morte ou o resultado de ter dado um tiro, mas se tinha intenção na tentativa de homicídio do policial, da testemunha que estava lá presente, então realmente é uma das teses interessantes para a defesa. É possível, então, que isso seja levado em consideração? Claro. É possível, sim. Tá. Bom, aí outra questão que a gente quer tocar é o seguinte, o que leva um crime como esse a ganhar tanta repercussão? A culpa é nossa, da mídia em si? É o povo que passa a acompanhar mais? O que leva um crime como esse, ter tanta repercussão nacional e às vezes até internacional? Rafael e amigos telenautas, a imprensa, a informação existe, e hoje não só a imprensa, acontece um fato, a pessoa já tira foto do seu celular e daqui a pouco já posta na internet. Então, é algo que não dá para voltar para trás. A informação ela é importante, né? E com certeza o que fez com que este caso se tornasse tão público assim foi a atuação da imprensa. Isso realmente é indiscutível. A imprensa é importante no sentido de trazer informações, né? E a forma com que acabou ocorrendo, 5 dias, cárcere privado, negociação, tal, realmente acabou tendo uma repercussão de ter um interesse não só nacional, mas até internacional com relação à solução do caso. Doutor, a gente percebe que há uma discrepância em relação ao júri popular. Parece que tem mais homens do que mulheres. Isso pesa de alguma maneira na hora de dar o veredito em relação ao Lindenberg? E na verdade é o seguinte, é muito comum os operadores do direito, enquanto estarem nos bancos escolares, receberem a informação seguinte, olha, dependendo do júri, se é um crime passional, um crime relacionado a um homem que mata uma mulher, é mais interessante ter homens sentados no conselho de sentença. Isso é falado. Inclusive costumam dizer que engenheiro é mais matemático, não é tão humano, então não é tão interessante, que professores e assistentes sociais entendem mais as relações humanas. Isso é o que dizem. Eu entendo que não é isso que vai fazer diferença. Eu acho que realmente a questão argumentativa ela é até mais interessante, porque de repente, se tivesse mulheres e tivesse um raciocínio traçando o seguinte, você como mulher, você não faria o que de repente a Eloá acabou fazendo, ou o que a mãe da Eloá permitiu. Então é uma questão de apresentar argumentação. Eu acho que não é isso que vai fazer a diferença. Não vai fazer a diferença, então. Na minha opinião, não. Legal. Outra questão que as pessoas comentam muito, um crime tão grave como esse, que é considerado grave, pode ter uma pena amenizada, e aí é feito um cálculo, a juíza leva isso em consideração. Por que isso acontece, doutor? Há uma brecha na lei? Há uma discrepância na lei? O que acontece? Porque um crime como esse pode ter uma pena reduzida
o Lindenberg? Na verdade, assim como pode ter uma pena reduzida, ela pode também ser exacerbada, né? Então nós não sabemos exatamente o julgamento. A questão é que esse caso específico, a acusação ela é de um homicídio consumado contra a Eloá, 2 tentativas de homicídio com relação ao policial e à testemunha, e ainda 5 cárceres privados. Então as variantes no sentido de penas, elas são enormes. Só para você ter uma ideia, a pena mínima do homicídio consumado é de 12 a 30 anos. Então, caso os jurados reconheçam que realmente ele quis matar, teve a intenção, teve o dolo de matar ou assumiu, porque às vezes a pessoa não tem intenção deliberada, mas com a atitude dela, ela assumiu os riscos de produzir aquele resultado. Então a pena é de 12 a 30. Com relação à tentativa de homicídio, a pena também é de 12 a 30 anos, com possibilidade de redução de 1 a 2 terços, de acordo com a interpretação, essa não dos jurados, mas sim da juíza presidente do tribunal do júri. E ainda as penas do cárcere privado, de 5 cárceres privados. Então, as variantes são muitas, mas nós estamos imaginando que na hipótese de condenação a pena deverá ser bem exacerbada. Exacerbada. Bom, indo ainda nesse caminho, o fato do Lindenberg ou de qualquer outra pessoa que tenha cometido um crime parecido ter uma pena amenizada sob essa hipótese, isso estimularia novos crimes? Estimularia quem já está mal intencionado, por exemplo, a cometer um crime? Porque ele pode pensar, bom, se fulano não teve uma pena grande, então pode ser que eu não tenha também, então eu vou lá cometer seja qual for o crime. Isso pode haver algum estímulo? Legal, interessante sua pergunta e vai ser bastante didático aí do ponto de vista dos telenautas que estão nos assistindo nesse momento. Na verdade é o seguinte, existe um discurso no sentido que as penas sendo brandas, elas estimulam a impunidade e o cometimento de novos crimes. Mas vejam bem, vamos supor, vou falar uma pena pequena, que fosse pelo homicídio só consumado de 15 anos. Nessa hipótese, ele teria que cumprir 2/5 para ir para uma colônia, mais 2/5 para ser colocado em liberdade. 4/5 da pena. Então, ele teria que cumprir em torno de 12 anos. Então, não é tão pequena a pena assim. Então, não é tão desestimuladora. Mas ainda que fosse, né, o agente, o autor de um crime, se ele pensasse, ele não cometeria o crime. Porque naquele momento, ele está imbuído de uma emoção, de um raciocínio, ele está num estado de perturbação que ele não pensa. Então, quem comete crime, em regra, não pensa, porque se pensasse, não cometeria o crime. Então, ele também não está pensando na pena. Então, ele também não pensa na pena. Então, eu entendo que não é aumentando as penas que vai fazer com que haja a diminuição da criminalidade. Legal. Dr. Davanzo, eu agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado pela explicação, até para o pessoal que está em casa entender melhor o que pode acontecer com o Lindenberg e até no caso de outros crimes. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço o convite da RD TV, estamos à disposição. Legal. Pessoal, até a próxima.